Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television. Eu falo boa tarde porque por costume, porque nós estamos gravando o programa à tarde, mas ele vai ao ar à quarta-feira às 19 horas, não se preocupem. O programa Livros em Revista tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um alto teor de cultura. E agora, dentro de alguns segundinhos, nós teremos uma cultura gestáltica. Gestáltica ou gestáltica? Gestalt. Gestáltica, perfeito. Que é gestalt, né? Em alemão. É isso aí. Um bom alemão, né? Que não sou eu. Eu quero, antes de passar para a professora Lilian Frazão, que está aqui já com muita paciência, nos esperando, Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas virtuais que vocês possuem. Agradecer também Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre as portas, janelas, portõezinhos, portões de todo o universo lusófono, a partir de Lisboa. Maria Estela Guedes, agradeço sobremaneira o teu apoio, o teu suporte, eu espero jamais decepcionar-te. Quero agradecer também à jornalista Ana Paula Alencar, da editora Sumos, que nos fez esta ponte, esta pauta fantástica, que é uma pauta ainda para nós hermética, mas que a professora Lilian Frazão, com certeza, Lilian Meyer Frazão, nos ajudará. Professora Lilian, doutora Lilian Meyer Frazão, psicóloga, mestre em psicologia clínica, professora do Instituto de Psicologia da USP e da Sede Sapiense em São Paulo. Sede Sapiense é em Perdizes? É isso aí. Perdizes é a zona oeste aqui em São Paulo. Uma das responsáveis pela introdução da Gestalt terapia no Brasil, dentre outros títulos e atividades. Ela organizou a obra recém-lançada. Aliás, será lançada amanhã? Amanhã, dia 9, será lançada dia 9 de agosto, na Livraria da Vila, da rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, a partir das 18h30. A obra chama-se Questões do Humano na Contemporaneidade, Olhares Gestálticos. E uma coisa interessante, amanhã, quando o programa estiver ao ar, você vai estar autografando, e eu espero que canse bastante a mão. Que você merece, porque é um livro de fôlego, não? É. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? São, no total, 6 autoras, todas gestalterapeutas bastante experientes. Eu diria que elas todas são, vamos dizer, boas cabeças pensantes dentro da abordagem. Trata-se da Ângela Schillings, de Florianópolis, a Cláudia Batista, do Rio de Janeiro, a Mônica Botelho Alvim, do Rio de Janeiro, a Maria Alice Queiroz, de Salvador, Bahia, conhecida como Lica Queiroz, e a Selma Ciornay, de São Paulo, além de eu mesma. Não tem homem que faz... Por que essa preciosidade de clubinho aí? O que é isso? Olha, isso é meramente casual. Imagina, é claro. Aliás, o surgimento desse livro tem uma história interessante. Nós estávamos num congresso, 3 de nós apresentaram uma mesa no final da manhã e outras 3 apresentaram uma mesa no início da tarde. E quando terminou a mesa da tarde, eu falei, gente, os assuntos estão absolutamente conectados. Muito atuais, né? Muito atuais. Foi exatamente isso que me motivou a sugerir a Sumos que publicasse esse livro, porque são temas muito contemporâneos. A psicologia no século XXI não pode ser a mesma psicologia do século XX. Temos grandes mudanças acontecendo no campo, no meio, que demandam novas reflexões, novas ponderações e principalmente novos olhares. Temos questões ligadas à identidade, temos questões ligadas, e são questões que o livro aborda,
temos questões ligadas à droga-adição, não só droga-adição, as adições de uma maneira geral, seja a drogas, a comida, a medicações, a excesso de atividade física. Virou uma síndrome isso, né? Virou uma síndrome. Está virando uma síndrome. Que loucura, né? Loucura. Eu não quis usar o termo loucura, mas loucura que eu quero dizer é, onde isso vai nos levar? Esta é uma pergunta que eu ainda acho irrespondível. No entanto, demanda de nós psicólogos uma nova postura diante da realidade, né? E, ao mesmo tempo, um alerta para que nós colaboremos. Em gestalterapia, nós temos uma noção de homem que é um homem em constante processo de crescimento e desenvolvimento. Isso se dá principalmente a partir de ele se dar conta, ter consciência da consciência que ele tem de si mesmo. E isso tem sido extremamente prejudicado, eu diria, porque eu não tenho mais o corpo que eu tenho que ter o corpo que me apresentam que a mídia exige. Que a mídia exige. Eu sei que você não quer falar isso, mas a mídia impõe. A mídia um conceito, né? Todos os lados impõem isso. Não se pode mais envelhecer. A imagem que a mídia apresenta do envelhecimento é um idoso ativo, com atividade física, atividade intelectual, atividade sexual, e acaba se perdendo a possibilidade de envelhecer como se envelhece, com falta de memória, com dores, com dificuldades, etc. Um outro capítulo aborda a questão da corporeidade. O corpo é algo que a concepção de corpo tem mudado muito. E as pessoas têm se apossado muito pouco do corpo que têm. As pessoas se apossam muito do corpo que imaginam precisariam ter. Que vislumbram. Né? O problema da vigorexia, as pessoas que fazem exercício demais, ultrapassam seus limites. Comem de menos. Comem de menos. Aliás, isso é uma contradição que, inclusive, uma das autoras aponta. Ela diz o seguinte, é contraditório. De um lado, a mídia nos diz que nós temos que ser magros, esbeltos, fortes, bonitos, bronzeados, e de outro, a cada esquina se oferece um fast food. Que é uma bomba... Que é uma bomba calórica. Foi um horror. Né? Então, a própria sociedade vive um momento de muita contradição. E como é que, nesse caso, tentando já abordar o livro em si e o método gestáltico, qual é não quero dizer auxílio, mas como é que a gestalterapia se proporá a solucionar esse problema ou a diminuí-lo de uma forma mais generalizada, mentalizando uma possibilidade de, bom, eu desejo isso, mas, por exemplo, por quê, como você quase mencionou, por que eu tenho que ser igual no caso de mulher, por que eu tenho que ser uma Gisela Bündchen? Por que eu tenho que ser um Brad Pitt? Por quê? Por que não eu? O que eu tenho para me oferecer, que eu posso oferecer para os outros, que eu possa me enquadrar? Porque a impressão que eu tenho é que você mencionou o idoso que tem que ser gostosão e tal, não sei o quê, ativo sexualmente, principalmente que o homem tem esse grande, com aspas, problema de querer algo que ele não vai conseguir mais. E se ele não consegue, não pode ter um revertério tipo depressão, eu quis, não consegui, frustração, tal, vai por aí. É um reverso de medalha muito doloroso, imagino. Muito, muito. Você deve ter casos clínicos que podia dar outro livro, provavelmente. Não, isso não é só no idoso, né? Quer dizer, Sim, no jovem também, lógico. Claro. No jovem o idoso também. é mais flagrante, né? Mas você começou a sua pergunta falando da contribuição da gestalterapia. Sim. Para isso eu preciso falar um pouquinho do que é a gestalterapia. O tempo é todo seu. Obrigada. A gestalterapia é uma abordagem que tem uma peculiaridade
em relação a muitas outras abordagens em psicoterapia. Muitas abordagens partem da noção de que existem pulsões internas que vão ser determinantes para o desenvolvimento do ser humano. A gestalterapia tem uma visão um pouco diferente. A gestalterapia parte do pressuposto que nós só podemos conceber o homem em interação com o seu ambiente. Não existe homem sem ser este homem que interage com o ambiente. E quando eu digo interação, eu não estou falando em recebe só coisas do ambiente. Tanto quanto o ambiente atua sobre ele, ele atua sobre o ambiente. Isso tira o homem de um lugar, vamos dizer, relativamente passivo. Submisso, né, quase. Talvez até às vezes submisso, para um lugar mais ativo. Uma outra coisa que nós enfatizamos em gestalterapia é a possibilidade do ser humano escolher. Escolher e ser responsável por suas escolhas. Por isso que nós enfatizamos tanto uma palavra que é da língua inglesa, que é awareness. Awareness é traduzível por ter consciência de, dar-se conta de. E o que tem acontecido na contemporaneidade é que as pessoas pouco se dão conta de si mesmas, né? A nossa corporeidade começa com as próprias sensações físicas, né? Antes de eu poder formular, tenho fome, né? Eu tenho uma sensação de estômago vazio, eu tenho um incômodo, eu tenho um mal-estar, e é isso que vai me dar a possibilidade de perceber, de me dar conta que tenho fome. Uma vez que eu possa me dar conta que tenho fome, que isto é uma necessidade que emerge em mim nesse momento, posso fazer alguma coisa para mobilizar o ambiente e interagir com o ambiente para poder, digamos assim, saciar a minha fome, ou se não puder saciar, ver que recursos eu disponho para dar conta da minha fome, né? Isso é um ciclo que se repete nas Físico-vital. Físico-vital, mas não é só físico. Nós podemos pensar isso em termos emocionais também. O ser humano não sobrevive sozinho. Em gestalterapia, nós não podemos falar, por exemplo, em autossuficiência. Ninguém é autossuficiente. Para nós estarmos aqui sentados nesse momento, gravando esse programa, tem pessoas que estão cuidando de outras coisas. Muitas. Uma logística miserável. Fantástico. Começa com a energia elétrica. A energia elétrica, alguém que instalou o poste na porta, alguém que passou a fiação, alguém que trouxe essa energia elétrica para dentro do prédio, alguém que, enfim. Então essa é uma visão de homem, e essa visão é de que o homem está sempre em processo de crescimento e desenvolvimento. E se nós pensamos o que está acontecendo no mundo contemporâneo, é que crescimento e desenvolvimento estão sendo muito dificultados. Nós temos que ser bonitos, nós temos que ser fortes, nós temos que ser esbeltos, nós temos que falar inglês, nós temos que nos comunicar nos meios de comunicação virtuais, nós temos que ter um blog, nós temos que ter um Facebook, nós temos que ter um Twitter. Meu Deus, nem sei quantas coisas. Isso não faz parte do processo de evolução, é um acachapamento, na tua Olha, opinião? eu acho que faz parte sim do processo de evolução, e eu acho que estamos num caminho sem volta. Sim. Isto é certo. Inexorável, e não eu tem jeito, diria, né, que esses meios de comunicação são fantásticos. Resta só a dosagem. Exatamente. A questão é, a gente mexe no celular quase como se fosse um prolongamento do nosso corpo. Uhum. Da mente, né? Eu esqueci meu celular no carro há pouco.
Bem-vindo ao Volto para clube. buscar? Bem-vindo. Eu Volto para esqueço toda pegar? hora. Para que eu preciso do celular agora? Você sabe que um dia desses, eu me vi fazendo um exercício de não submissão ao celular, principalmente. Tocou, olha, agora eu estou aqui fazendo isso aqui. Eu não vou sair daqui. Deixa eu tocar, quem puder. Mas é difícil, hein? É. Não é fácil, não é fácil. Mas é preciso que as pessoas se deem conta e possam arbitrar, escolher isso, por exemplo, que você menciona. Quero atender? Quero Preciso estar atender. disponível o tempo todo? Uhum. Preciso responder esse WhatsApp? Preciso dar um feedback ou fazer um comentário nisto que apareceu no Facebook? Nós estamos sendo subjugados por uma cultura que pouco favorece o acontecer humano. Você sabe o que eu penso, Suzane? É quase um processo autofágico, porque você acaba se enredando por todas essas possibilidades e acaba fazendo coisa alguma. Porque você fica, eu tenho um sócio que fica maluco. Porque e já é um cara de idade, bastante idade, por sinal. E ele não sossega enquanto não atende o celular, enquanto ele não vê isso, enquanto não vê aquilo. E o que é pior, no final das contas, acaba fazendo tudo pela metade, ou e o que faz acaba não fazendo bem. Quer dizer, por isso que eu digo que é um processo autofágico, porque é um processo que você tem que participar, só que você não sabe dosar ou não quer aprender a dosar, porque você precisa participar. Hoje as pessoas já não comem mais a comida, fotografam. Tem aquele lance do que eu entendi bem do teu livro, tenho, logo existo. Você tem que... Você vê, a Luciana veio te cobrar uma coisa que você não tem. Como? Você não tem um site? Como que você pode... Ela não fez isso, óbvio, porque a menina é muito educada. Mas passa pela cabeça da gente isso, porque todo mundo tem. Por que você não tem? Como? Você não tem um site? Mas eu tenho um e-mail, já é uma grande coisa. Ou seja, às vezes, aquilo que eu falei, você se submete, se subjuga ao jugo da tecnologia, depois acaba ficando sem até poder usá-la, porque você não consegue, você não acompanha, vai se sentir frustrado quando não consegue usar determinado equipamento, que a cada ano melhora, triplica as atividades, as funções, e você simplesmente não acompanha. Os jovens já estão sentindo isso. Outro dia eu conversei com um menino, acho que tinha 18, 19 anos. Não estou conseguindo acompanhar isso aqui, mas estava maluquinho lá vendo o manual. Eu acho que há uma grande confusão hoje em dia, e essa confusão é fortemente reforçada, que eu sou o que eu tenho, eu sou um carro do último ano, eu sou uma viagem para a Disneylândia, eu sou uma viagem para um resort, eu sou uma roupa de marca. Essa é uma, mas eu acho que ainda existe uma confusão que é mais grave, confundir o ser com o parecer. As pessoas pensam que basta parecer como a Gisele Bündchen, ter aquele cabelo loiro, ser magra, alta, e eu serei uma Gisele Bündchen. Não. Eu seria um arremedo de Gisele Bündchen. Eu seria uma cópia de Gisele Bündchen, na melhor das hipóteses. E quando você se transforma numa cópia, você se desfigura, você se anula, não? Você se anula, você desaparece. Existe um conceito, uma teoria em Gestalt terapia que é muito interessante, de um autor que se chama Arnold Beisser, e ele fala da teoria paradoxal da mudança. O que ele quer enfatizar com isso é que mudança é um grande paradoxo. E o paradoxo é, você muda quando você se torna aquilo que você é. Complicado, mas interessante. Que vai justamente... A grande mudança é você assumir que cada ser humano é único. Cada ser humano tem características e peculiaridades próprias, né? Não tem jeito. próprias e que o tornam tão interessante e tão fascinante.
E quando a gente fica nesses estereótipos, buscando ser bonito como um, inteligente como não sei quem, rico como não sei quem, a gente perde a possibilidade de explorar os nossos próprios recursos. E a gente troca o parecer pelo ser. Quando eu estou preocupado, quem faz essa distinção não sou eu, quem faz essa distinção é um filósofo de nome Martin Buber. Ele diz, ao parecer, eu me dou ao outro preocupado com a imagem que o outro vai ter de mim. Ao ser, eu me dou ao outro como eu sou e também posso ser apreciado pelo que eu sou. E nisso, tudo bem, isso eu concordo e venho pensando nisso já há algum tempo e rebato algumas atividades midiáticas que impõem um determinado estilo, cor, essas coisas, que faz parte de uma evolução aí já industrial, que é outra coisa. Mas no caso da pessoa, como que a Gestalt vai ensinar, se você me permite o termo, ensinar ou dirigir as pessoas para que elas não se submetam, não se sintam obrigadas a serem o que não são. Ou seja, conheça-te a ti mesmo, aquela história, conheça-te a ti mesmo e seja o que você é, e não procura copiar os outros, que você jamais vai conseguir copiar, porque um é um, o outro é outro e vai por aí. Estou malhando em ferro frio, não? Não, de forma alguma. Até ocorrem várias coisas, né? Uma das que me ocorre é assim, quando eu digo que em Gestalt terapia nós trabalhamos com awareness, nós vamos ajudar o indivíduo a perceber o que se passa com ele. Perguntando isso diretamente a ele, o que você sente nesse momento? Né? E como eu disse, a nossa corporeidade nos informa muita coisa a respeito de nós. Né? Começamos com as sensações. Ter as sensações não é suficiente, é preciso que você se dê conta do que você está sentindo. Uma vez que você se dê conta do que você está sentindo, você começa a desenvolver recursos para mobilizar os seus próprios recursos e os recursos do ambiente para atender a essa necessidade. Isso é um processo interativo num campo. Faz parte desse campo, inclusive mídia, meios virtuais. A ambiência como um todo, né? A ambiência como um todo. A outra coisa que eu me lembrei, no meu capítulo no livro, eu uso como referência o Shakespeare, naquele famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. E, aliás, é curioso porque originalmente essa frase ainda era mais séria. Era to be or not to be I, that's the point. Ser ou não ser, eu, eis a questão. Eu fiquei perplexa de ver como esse texto é absolutamente atual. Tudo que ele diz lá, claro, nós temos que pegar um sentido metafórico, né? Mas se a gente vê isso do ponto de vista metafórico, Shakespeare se antecipou em 5 séculos, só isso. E ainda não é entendido, o que é pior, né? Ainda não é totalmente entendido, né? Ainda se estuda Shakespeare. Perfeito. Né? Eu diria que isso é uma magnitude, né? Eu diria até que alguns seres, algumas pessoas chegam ao nosso consultório como não tendo se fundado como pessoas. Elas são profissionalmente bem-sucedidas, intelectualmente bem-sucedidas, elas são materialmente bem-sucedidas, geralmente ocupam bons cargos em grandes empresas, agora com algumas exceções, porque alguns temos aí uma crise que não nos deixa falar disso. E essa crise deve, só um parênteses, essa crise deve ter piorado a sensação de frustração, né? De não
não atingir o outro ser, né? Imagina. Imensamente. É mesmo. Principalmente em jovens na faixa etária de 28, 30, 30 e poucos anos, que por um azar, por uma Circunstância estão qualquer. desempregados, e a questão que se coloca é: estou desempregado porque sou incompetente ou porque tenho uma crise? E a tendência é pensar na sua incompetência. Isso é muito duro e muito difícil para um jovem nessa faixa etária. Mas voltando ao Shakespeare, é o que eu estava dizendo, que algumas pessoas não se fundaram como pessoas. Elas não se conhecem, não sabem como são, o que gostam, o que não gostam, o que querem, o que Mesmo não querem. atingindo já uma faixa adulta. Quer dizer, Nossa. não é algo que ficou nas entranhas, ficou meio subreptício e que ficou ali latente e que depois acaba eclodindo de uma outra forma? Olha, nem sempre. Muitas vezes, justamente, a terapia favorece e possibilita Abre as isso. entravas. O olhar do terapeuta tem que ser, antes de mais nada, um olhar humano, né? Eu diria que, em última instância, a psicoterapia é o encontro da humanidade do terapeuta com a humanidade do paciente. E muitas vezes essa é a primeira experiência que o paciente tem de poder ser ele mesmo. Ele está ali livre para ser ele mesmo. Livre, né? Podemos dizer isso. Sem essas amarras Uhum. tão impostas, e sobre as quais nós, terapeutas, e eu acho que as pessoas em geral, sabe, precisam refletir. Sabe, Ralph, as coisas às vezes estão tão imbricadas no nosso cotidiano que nós não paramos um minuto para dizer: onde eu estou, o que é que eu estou fazendo, Por que eu fiz tal coisa, inclusive? o que eu quero fazer. Né? Nós não indagamos tanto o porquê, mas sim o que e o como. Né? A serviço do que é que está isso aqui que eu estou vivendo, fazendo, sentindo, etc. E é difícil isso. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos encerrando, infelizmente. Infelizmente mesmo. Isso é uma aula a todo instante. A Gestalt terapia funciona numa determinada faixa etária ou do primeiro ano ao último? Tem alguma... que você mencionou há pouco. Os adultos que estão desempregados, o jovem com 28, 30. Existe um Não. limite ou um piso, um teto? Existem gestalterapeutas que trabalham com crianças, existem Ah, tá. gestalterapeutas que trabalham com adolescentes, Perfeito. adultos, casais, famílias, etc. Gestalterapia é uma abordagem que pode ser aplicada a qualquer faixa etária, em qualquer momento da vida. Você pode me dizer em um segundinho, estou exagerando, claro, qual o diferencial da Gestalt e das outras terapias que a gente normalmente encontra? Tem que ser rápido, por favor. Eu diria, para ser bem rápida, que é a visão de homem. Holística, pode-se dizer? Primeiro, é uma visão holística, o ser humano é visto como um todo, nós não separamos psíquico e físico, mente e corpo, tudo é uma coisa só. Se olha o tabuleiro de cima. Se olha o tabuleiro de cima. Perfeito. Adorei isso. Menina, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo menina. Mas o que vale é a jovialidade e não a juventude. É verdade. Pessoal, nós conversamos com uma professora de muitos outros atributos, Lilian Meyer Frazão, organizadora do livro que foi escrito por 6 profissionais. Eu não vou precisar mostrar porque ele desaparece, olha lá no monitor. Tá vendo só? Questões do humano na contemporaneidade, olhares gestálticos. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Está aqui rapidinho, quero
tem outros compromissos. Muito obrigado. Dar aula de sábado, domingo é uma loucura. Essa mulher trabalha feito louca. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela presença. Até a próxima. Tchau. Obrigado mesmo. Tchau. Felicidades. Tchau, tchau.